Shalom, bom dia. Shalom, shalom, bom dia, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Bom dia. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque verdadeiramente até aqui nos ajudou o Senhor. Nós dizemos que essa pedra de esquina, ela é presente, ela é maravilhosa, ela é viva, eficaz, ela é verdadeira, Pai. Por isso, Pai querido, tributamos a Ti honra, glória, força, majestade e poder. Tu és o Senhor. Papai, nós estamos aqui para consolidar esse caminho, Senhor, que Tu nos deste até o dia de ontem, Papai. Nós cremos, ó Rei da Glória, que agora precisaremos de atitudes práticas, comportamentos, ó Deus, vigilância, essas coisas, Pai. Então, continuamos na dependência do Teu Espírito, porque só o Espírito de Deus pode nos fazer andar, caminhar naquilo que é Teu, naquilo que é de Deus. Obrigada pela nova natureza, pelo novo nascimento colocar dentro de nós, o Cristo vivo. Obrigada pela companhia e assistência do Espírito Santo. Te queremos, Espírito, nos ajuda. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Bom dia, pastora Shalom. Bom dia, pastora Margarida. Shalom, shalom. Eu mesma? Você está tudo bem? Amém, amém. Então vamos lá, amados. Nós ontem fizemos aquela renúncia, né? Nos desligamos, expulsamos, tomamos posse, fizemos muitas coisas. Então tudo isso tem efeito? Tem efeito sim, porque nós precisamos aprender a usar as armas espirituais, cada uma no lugar certo. Então precisamos entender que nós temos adversário como o mundo e o que é que vence o mundo? A nossa fé. Nós temos adversários como demônios e o que é que nós podemos fazer em relação aos nossos adversários? Demônios, principados, potestades, dominadores, os tronos exaltados, não é? Que existem, infelizmente, e as mentes cósmicas na pessoa dos ascensionados, esse tipo de coisa. Aqueles que estão trabalhando para a implantação da manifestação do anticristo. Então, temos poder? Temos poder. Para cada um deles, temos umas armas. O Senhor nos deixou, ele é um Deus de recurso. Tanto é que ele fala assim: aquele que está regimentado para uma guerra não deve se envolver com as coisas dessa vida. Então, com certeza, ele está totalmente envolvido em nos capacitar para uma guerra celestial. Então, nós temos essa confiança, essa convicção. Ele não vai deixar de nos capacitar e de nos equipar para esta guerra. Só que existem vários tipos de adversário. Então, para a nossa natureza, que infelizmente nós recebemos ali em Adão, e o Senhor enviou Jesus Cristo para vencer essa natureza, a velha natureza, o velho homem, que luta tenazmente conosco. Então, qual é a vitória que o vence? É a crucificação. Então, os demônios nós sujeitamos a Deus e expulsamos, eles têm que fugir, seja eles quais escalões eles estejam, aí nesse expulsar, entenda que é desligar, deslocar, esse tipo de coisa, como fizemos ontem. Agora, a nossa natureza, ela precisa ir para a cruz. E isso está sendo agora referido ao legado, ao homem interior. Então, nós precisamos ter um procedimento de acordo agora com esse adversário. Então, aqui, ó, eu coloquei dentro disso, os cuidados pós-renúncia. Isso serve para qualquer renúncia, para qualquer libertação que eu e você passarmos. Então, é um tipo de um protocolo de Deus para que nós possamos manter aquilo. Nós não podemos negligenciar aquilo que nós conquistamos, falando, agora está tudo bem, acabou, e prosseguimos na nossa vida da mesma maneira. Não, não podemos. Porque se estávamos sobrepostos, nós precisamos entender que essa sobreposição, essa pessoa que estava nos gerenciando, nos regendo nessa área sexual, ela tinha pensamentos, vontades, ela tinha poder de decidir, ela tinha emoções. Então, agora eu e você temos que aprender a sentir. Nós temos que aprender a pensar, temos que aprender a nos posicionar. Então, um lugar ficou vago, porque uma pessoa foi embora, de dentro de você e de mim. Então, não podemos negligenciar a reconstrução do nosso eu. Eu já dei aqui alguns exemplos a respeito de quando meu esposo falou: olha, eu não vou mais te ajudar, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, e eu estava fazendo artesanato ainda, e eu estava sobreposta por ele, e quando ele falou, não vou te ajudar, eu não sabia o que escolher na casa de coisas para pinturas, que eu fui escolher um verniz, e eu não sabia, fiquei meia hora lá com a mão na cintura, olhando o que que eu levo, o que que eu levo, é com água, não é com água, tem que levar solvente, não tem, eu não sabia, e não era simplesmente uma questão técnica, era o poder de escolher que eu tinha entregue na mão dele, eu não sabia raciocinar por mim. Então, amados, é disso que eu estou falando.
Ontem e esses dias todos estamos nos desligando, desgrudando. Nós estamos desgrudando essas personalidades nas suas iniquidades que estavam dentro de nós. Agora você e eu vamos precisar entrar num lugar de aprendizado, de raciocínio, de posturas novas, de novos comportamentos. E isso está ligado a legado, a comportamento, a estruturas que são da nossa alma. Então, isso nós não podemos expulsar. Nós não podemos falar, carne, você está expulsa em nome de Jesus. A carne precisa ir para a cruz. Nós vamos ter que negar a nós mesmos. Então, o que eu estou falando, que aqueles hábitos de pensar como aquele que estava sobre nós podem vir. E você vai ter que falar, não, não. Esse pensamento eu tenho certeza que não é meu e ele não vai ficar em mim. Você vai ter que guerrear. Amém? Então, aqui, o pastor Alexandre vai falar. Ponto agora para a gente pensar o seguinte: a, a libertação, em qualquer aspecto, eu tenho entendido, né, desse tempo que eu estou caminhando aí, que a libertação, na verdade, a gente confunde muito a, em alguns aspectos, uma libertação, parece que a gente não tem que fazer mais nada. Se eu estou liberto, então eu estou tranquilo. Na verdade, nós estamos libertos e estamos tranquilos para decidir certo agora. Então, precisamos entender que a libertação ela nos leva no entendimento, em um lugar, no espírito, em um lugar espiritual, onde nós não tínhamos condições nenhuma de tomar a decisão certa, de fazer o que a palavra mandaria, de fazer o que realmente era para ser feito, porque nós estávamos presos. Agora eu estou liberto. E agora? Agora você tem condições de. Isso não quer dizer que é automático. Algumas coisas fluirão como se já fossem automáticas mesmo. Você vai perceber na sua vida que isso fala assim, cara, isso aqui não tem resistência, eu tô tranquilo, agora parece que assim, já é a minha vida, já faz parte do meu dia a dia. Glória a Você Deus. vai perceber isso em algumas áreas da sua vida. Aquela libertação fez parte do seu dia a dia. Parece que nunca existiu um lugar de prisão naquela área. Em outras áreas, você vai perceber o quê? Que as decisões chegarão para você tomar. Mas agora você está liberta. Agora você está liberto. Agora você pode falar sim, você pode falar não, você pode sair, você pode entrar, porque agora você está decidindo. Então, a pastora orou no começo a respeito de vigiar, e a vigilância é algo assim que, quando eu me desligo um pouquinho dela, eu tenho muito problema. Hoje em dia ainda, porque é uma arma que Deus me deu. A vigilância, ela é algo que ela nos protege demais. Porque às vezes o crente que ora, ele tem muita persistência em oração, perseverança em oração, ele se entrega em oração, mas um pouquinho que ele não vigia, aquele acúmulo de oração muitas vezes vai tudo embora. Nossa, mas eu orei quase o dia inteiro e briguei com meu marido do mesmo jeito. Aconteceram as mesmas conversas, as mesmas coisas. Por quê? Porque você não fechou essa boca maravilhosa sua, não vigiou, insultou o homem exatamente naquela área onde dá problema e a tua oração foi tudo por água abaixo. Será que ele está falando de mim? Entendeu? Então, com a boca fechada, nós vamos ser um poeta. Então, fica quietinha. Honre a oração que você fez. Honre o tempo que Deus permitiu que você tivesse antenado nele, agora em vigilância. Porque agora é hora de falar, ou de não falar, ou de se comportar da forma que vai trazer o ambiente espiritual que você orou. Mas aí nós oramos e nos comportamos como se não tivéssemos orado. Estamos libertos, mas não acessamos a liberdade. Sim. Estamos em liberdade, mas não acessamos a libertação. Estamos livres agora para ficar com a boca fechada. Porque antes você era obrigado a falar, porque você estava presa. Você estava sobreposta. Então o marido chegava, você pediu 20 itens para ele do mercado. Ele esqueceu um. É esse um que ele vai ouvir a noite inteira. Os 19 certos que ele trouxe não servem para nada. Mas esse um maldito palito de dente que ele não trouxe, esse aí é o assunto da noite. Sim. Entendeu? Porque você é responsável, porque você não presta atenção. Tava no seu celular, eu mandei a mensagem, eu mandei no WhatsApp. Por que que você não olhou? Por que que você não leu? E aí vai. Algo que você pode resolver de outra forma, de outro jeito, não sei, faz alguma coisa. Mas aí você não vigia. E aí você não executa o teu poder de ficar livre de uma contenda, de uma briga, de uma consequência terrível, fica
presa e não pode desfrutar de um tempo de oração que você teve, porque você não aplicou agora a vida que você tem, liberta de ficar com a boca fechada. Antes você não aguentava, pastor, eu não aguentava. Se ele chegasse, eu começava a procurar assim, ó, faltou o palito, aquele fervia. Tá, agora você não ferve mais. Por quê? Você estava sobreposta, por exemplo, vamos pôr a sobreposição, que é o assunto. Você Sim. estava sobreposta, agora você não está mais. Então, você não precisa falar do palito, irmão. Você não precisa falar que faltou aquele pedacinho da área para varrer, irmão. Dá para você ficar com a boquinha fechada. Ou pegar uma vassoura e lá varrer, que seria o mais ideal. Você fala para sua esposa assim, enquanto você vai acabando de acertar isso aqui, eu vou varrer aquele cantinho lá. Você vai lá e varre. Porque eu, pelo menos, nunca vi ninguém perder os braços porque varreu um cantinho de uma área. E às vezes o marido faz um negócio porque tem que varrer 2 por 2 de uma área, parece que vai perder o braço. Sim. Então, a gente prestar muita atenção nisso, porque a gente remover essas ilusões. Ah, eu estou liberto, agora eu estou livre, agora eu estou fora da sobreposição, agora eu fiz a renúncia com o Éder, eu fiz a renúncia com a Fátima, eu fiz a renúncia com não sei quem, e agora está tudo bem. Você está livre para aplicar isso aí que você aprendeu. Você está livre para ficar realmente posicionado para comer essa nova realidade. Mas isso é guerra. O que a pastora está falando para nós aqui, irmão, você vai ter uma guerra agora. Porque nós achamos que agora acabou a sobreposição, fizemos a renúncia, fizemos o desligamento. Agora, todo o problema que a gente tinha na nossa área sexual, tudo que ficou acumulado por anos e anos, toda a porcaria que veio sobre a nossa vida de toda sorte, agora fizemos uma renúncia, não estamos mais sobrepostos e agora nós estamos tranquilos, como se nada mais fosse nos atacar, não tivesse problema nenhum, tivesse que tomar nenhum tipo de posicionamento. Não vai ser assim. O pensamento da masturbação para te levar para aquele ambiente, ele vai voltar. Sim. Ou pode não voltar. Aleluia. É o que eu falo, que em cada vida, em cada área, acontece de uma forma. Sim. Nós não sabemos como Deus trabalhou. Tem pessoas que dão testemunho e falam assim, ó, nunca mais pensei nisso. Eu Aleluia. nunca mais peguei o celular para olhar isso que eu olhava. E tem pessoa que dá testemunho e fala, pastor, pastora, eu estou, graças a Deus, vencendo. Vem a vontade, vem o pensamento, eu vou fazer outra coisa, eu vou tomar banho, eu saio para a rua, eu vou conversar com meu filho, com a minha... e até passar a vontade. Aleluia. Depende de como a pessoa tá. Mas ela tá vencendo. Se nunca mais der vontade, melhor ainda. Mas junto com a tentação, agora você vai ter o escape. Aleluia. Quem não está liberto, vem a tentação e não tem o escape. Mas é promessa ter o escape. A palavra de Deus está falando assim, junto com a tentação, o escape. Eu não vou dar tentação maior que você possa suportar. Por que que nós não estávamos suportando ou porque não estava tendo escape? Porque nós não estávamos achando Cristo, que é o nosso escape, no momento da tentação, porque nós estávamos sobrepostos. Sim. E, na verdade, nós não tínhamos condições de achar Cristo ali. Mas agora você não está mais. Então, agora, junto com essa tentação, Jesus Cristo vem, que é o teu escape. E aí Aleluia. você escapa. Você foge da aparência do mal. Você Aleluia. escapa pela tua alma. E pode ser que nesse processo, daqui a pouco, nunca mais venha a tentação em qualquer área da tua vida. Em nome de Jesus. Mas no Amém. momento que nós estamos alertando você, toma cuidado, vigia. Aplique a libertação que você conquistou. Aplique a renúncia que você fez. Aplique a oração que você está fazendo. Aplique estar livre dessa sobreposição, porque isso ainda vai bater à tua porta, muitas vezes. Mas é Felizmente. uma mentira, É, porque o diabo, ele é astuto. E ele vai voltar, parece que é a mesma coisa. Fala, estou pensando a mesma coisa. Então, não os adiantou. pensamentos daquela pessoa tá aqui do mesmo jeito, mas não tá mais aí. Não é mais algo legítimo. Não existe mais esse direito legal. Agora é uma mentira, porque ele é mentiroso. E ele pode vir com o mesmo pensamento, com a mesma atmosfera, pintando o mesmo quadro. Mas se você prestar bem atenção, você fala: opa, tem um escape para mim aqui. Aleluia. Tem um Jesus Cristo para mim aqui. E você sai desse ambiente. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, amados, tudo isso aí que o pastor Alexandre está falando são coisas que nós precisamos aprender. Então, uma das nossas irmãs falou: vocês estão falando de domínio próprio. Nós estamos falando de domínio próprio para aqueles que estão livres, que fizeram, no caso, com fé, com esperança, com confiança, aquilo tudo que tem sido proposto, né, em relação à iniquidade de uma pessoa que poderia estar dentro de nós através da relação sexual. Então, estamos livres, mas para exercer
domínio próprio, nós precisamos dessa liberdade, porque às vezes estamos presos, que é como o pastor Alexandre falou, estamos presos na nossa vontade, porque é alguém que está decidindo por nós. Mas agora que essa pessoa saiu, vai vir aquele mesmo tipo de. A gente fala que agora é uma seta incendiária. Por quê? A pessoa não está mais dentro de você. Aquilo que te regia não está mais por dentro. Então, o adversário por fora, ele vai lançar uma seta incendiária. Está longe. Ele lança aquela seta, aquele dardo inflamado dele. Só que ele está por fora. Então, nós precisamos discernir, porque às vezes pensamos que está dentro. E qual é a intenção dele? É fazer com que a gente pense que nada aconteceu. E aí, logicamente, ele pode voltar com os seus 7 amiguinhos lá para deixar a situação da gente pior. Então, a vigilância agora é muito importante. Você mudou de atmosfera espiritual, mas isso vai requerer de nós a utilização de outras armas, que é o que eu falei no começo. Então, libertação não é ausência de guerra, não é ausência de tentação. Amém? Mas é justamente algo que vem para que a gente possa decidir certo, sem a influência da prisão, da algema, da masmorra, do abismo, da regência maligna que havia. A irmã Raquel colocou assim: agora nós precisamos ter atitudes para a liberdade. É exatamente disso que nós queremos falar hoje. Atitudes que te mantenham livres nesse caminho de liberdade. Então, primeira coisa, quais as nossas responsabilidades? Para quem é a renúncia, amados? Em primeiro lugar, sabemos que é para nos limparmos diante de Deus, porque queremos estar santos na presença dele, cada vez mais santos em amor a ele. Essa é a nossa primeira intenção. Mas eu coloquei aqui, letra A, para quem é a renúncia? É para mim. É para mim. E os resultados, em primeiro lugar, serão para mim. O exterior, ele vem conforme a minha mudança exterior. Eu posso dizer, quando Deus falou para a minha vida que eu estaria livre para pedir divórcio, se meu esposo não se submetesse àquele 21 de agosto lá de 2022, que iríamos para Atibaia para conversar com os apóstolos, eu estava livre, certo? Mas o que aconteceu? Eu tinha uma atitude interior que fez com que o meu esposo entendesse que eu estava falando sério. Eu estava em outro nível de glória. E ele sabia que ele não poderia me manipular mais. Ele falou: agora ela vai divorciar. Porque quem falou não era a Fátima escravizada, não era a Fátima sobreposta, mas foi uma Fátima que estava agora livre em Deus para falar para ele qual era a minha decisão final. E isso pesou na decisão dele. Na hora de conversar com os apóstolos, na hora de fazer a sua própria escolha, pesou, porque ele viu que ele não estava mais lutando comigo, mas o Senhor tinha tomado a minha frente. Você entende o que eu estou falando? Os resultados, em primeiro lugar, são para mim, mas vão mudar. A leitura espiritual que as pessoas e os demônios estão fazendo da nossa vida. É como aquele homem que pediu para os discípulos expulsarem os demônios. E aí eles não conseguiram. E Jesus falou: é por causa da pequenez da sua fé. Porque aqueles demônios viram que aqueles discípulos não estavam revestidos de Jesus. E eles não tinham nenhuma obrigação de sair, não é? Mas o que aconteceu com meu esposo? A partir do momento que, aquilo que ele me deu de revestimento interno, o Senhor Jesus me deu de revestimento interno, meu esposo teve que tomar a decisão dele de acordo com aquilo. Ele falou: eu perdi o governo. É isso que Deus quer, que nós possamos expressar que o adversário perdeu o governo. Amém? Porque aí ele vai ver Cristo e ele vai ter que se submeter. Amém? Ele também vai estar livre para decidir bem. Em nome de Jesus. Depois, pode falar. Você que já fez bastante renúncia, levando teu marido, levando teus filhos, como que é levar o teu filho, teu marido? Você, a pastora, por exemplo, ela ficou 3 anos com o apóstolo Éder, fazendo renúncia, fazendo os desligamentos, orações, e ela levava a minha vida com ela. Em que sentido? Eu não assisti o apóstolo Éder, eu não estava na oração, mas eu sou casado com ela sabia disso, que ela era uma comigo, então eu estava lá. E ela, então, na renúncia, ela apresentava a vida dela e a minha vida, e ela foi me desligando. Então, assim, ela adiantou muita coisa para mim. Aleluia. Então, eu creio que isso aí me ajudou muito naquela reta final, quando eu fui ali confrontado com aquelas palavras do apóstolo Zir, do apóstolo Éder ali, eu pude, então, estar livre para decidir. Deus falou: cara, agora é a sua decisão. Então, você que tem levado marido, filho, junto com você já há algum tempo e não tem visto resultado ainda,
Existem alguns casos que esse resultado não está chegando porque o teu marido, o teu filho, eles são lunáticos, eles não estão conectados mais a um ambiente que eles possam receber esse tipo de visitação. Então, eu quero, para você que tiver esse entendimento, que Deus colocar isso no teu espírito, que você sabe que Deus está falando com você, eu quero te convidar hoje a fazer uma oração, se você tiver tempo, hoje, amanhã, domingo. Você vai apresentar o teu filho, tua filha, teu esposo ou tua esposa, e você vai então quebrar esse encantamento, essa parte de ser um lunático, de estar encantado por essas atmosferas mesmo, e trazê-lo de volta para que ele tenha condição de estar de novo conectado. Que a pessoa fala assim: ah, tá no mundo da lua. Essa expressão. Então nós temos aprendido o quê? Que esse sistema aí todo dessas regências mesmo de Lilith, etc., ela leva a pessoa para outro planeta. Ela está desconectada, ela está desligada do planeta Terra. Sim. Ela está no mundo da Lua. Então, eu creio que tem vidas específicas nessa área. Então, você vai apresentar isso. Fala, Senhor, eu já fiz desligamento, já fiz renúncia, já fiz marido, filho, filha, esposa, já fiz. Só que meu marido, eu entendo que meu marido está no mundo da lua. Então eu quero, em nome de Jesus, aí você vai pedir para o Senhor te dar uma oração, você vai trazer ele de volta. E aí você vai orar o seguinte: fala assim, agora todas as renúncias, todas as quebras, tudo que eu já fiz com ele, que possa alcançá-lo, porque agora ele está aqui, ele tem condição de receber. E faça isso com o marido, com a esposa, com o filho, com filha, que você obterá um resultado aí, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém? Glória a Deus. Então, amados, esse espírito aqui, é, em algum lugar tem que o Senhor Jesus pergunta para ele há quanto tempo acontece isso, tal, e ali o pai fala que é um espírito mudo, né? Uma coisa desse tipo. E aí Jesus o detecta como espírito surdo mudo. Por quê? Porque justamente está numa dimensão espiritual diferenciada. Então, isso que o pastor Alexandre está falando são coisas muito reais que a palavra de Deus dá respaldo. Amém? E ali, se você pegar o tipo de feitiço que está contra esse menino, a palavra de Deus diz que é lunático, ou se você pegar, você vai ver que está falando de Selene. Selene é uma das manifestações de Lilith, que é isso que o pastor Alexandre está falando. Então, não estamos falando de algo que a Bíblia não respalde, amém? Para que você tenha entendimento disso. Então, aqui, no item B, eu coloquei exatamente isso que o pastor Alexandre falou. Aprenda a levar o seu cônjuge, o seu geracional e a sua linhagem. Ou seja, não vá para uma ministração de renúncia com sua casa cheia de problemas, cheia de dificuldade, e vai só você ali. Não. Você é uma, eu sou uma com o meu cônjuge. O marido é um com a sua esposa. Então, leve aquela pessoa junto. Faça a limpeza junto. O Senhor fala que a mulher santa santifica o marido. Então, você está indo para se santificar. Então, santifique-o. Leve, fala, Senhor, ele é um comigo. E eu quero que o efeito dessa renúncia venha sobre ele também. Eu quero que o efeito desse desligamento venha sobre ele também. E também você vai entender que os poderes desse tipo de intercessão, eles operam, mas eles são limitados, porque não é uma decisão intencional daquela pessoa que está envolvida. Mas o Senhor vai quebrar cadeias, grilhões e sepulturas, sim, para que um caminho novo fique aberto e ela tenha a possibilidade de ouvir bem. Amém? Esta palavra da intercessão por identificação, ela está em Abigail e Davi, e também, né, está em Ezequiel 22:30. Amém? Você vai ver lá Jesus falando a respeito disso. Aí depois, vamos agora à parte do comportamental nosso, o altar e o alto. Então, o que nós fizemos ontem? Ontem nós destruímos o altar. Aprendemos ontem com a irmã disse que o altar é vivo. E o que nós fizemos ontem? Nós tiramos a vida do altar. Glória a Deus por isso. Só que nós precisamos tirar o altar desses lugares altos. Ou seja, naquilo que nós ainda queremos cultuar, ou seja, aquela emoção, aquele pensamento, aquela visitação que tivemos de dor e permitimos que isso gerasse o sofrimento, tudo isso aí vai ser uma decisão nossa. Por isso colocamos ontem, saindo ativamente da passividade.
Então, agora, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que começar a cuidar da vida da sua alma. A sua alma tem que estar viva. Então, você não pode ficar lá. O pensamento. Ontem mesmo, nós tivemos um combate. Eu e meu esposo estávamos conversando sobre um assunto e veio um tipo de pensamento e eu fui e falei para ele: Viu, você pensou isso, isso, isso? Ele pegou e falou assim para mim: Não, não pensei, só fiz por causa disso, disso e disso. Aí me veio um entendimento ruim, como se eu não pudesse ter perguntado aquilo para ele. Aí eu Ciúmes. orei, hã? Ciúmes. Aí eu peguei, orei. Eu imagino, irmão, se eu fosse bonito. Eu fico, não, até hora que eu fico pensando, meu Deus, pensou se eu fosse bonito? Desce ele, Jesus, desce, desce, desce. Então ia ter um ciúme absurdo. Mas Deus está libertando ela, Então, amados, o que aconteceu? né, mano? Então, Ela fica livre. então, amados, o que aconteceu? Eu fui repreender os demônios. Por quê? Eles queriam me levar a um lugar onde eu não tivesse liberdade para falar o que eu estava sentindo com meu esposo. Espera um pouco. A palavra de Deus diz: andavam nus e não se envergonharam. Então, se eu ficar com sentimentos. Isso, irmã, dá risada, dá risada. Se eu ficar, Chorar. se eu ficar com o meu sentimento camuflado, nós não vamos ter essa nudez. Então, eu tenho que chegar lá e falar, viu, você fez isso, porque eu pensei isso, isso e isso. Porque eu estou desarmando as astutas ciladas do adversário, que é justamente trazer uma desconfiança contra a vida dele na minha mente. Se eu permitir isso, eu vou continuar legitimando pensamentos que era da sobreposição. Não posso. Nem a sobreposição saiu, então o que vier que é igual à sobreposição, eu tenho que arrancar. Tem que tomar posição. Então, estamos abrindo aqui o nosso particular para você ver que a batalha é real. Nós não estamos aqui, amados, falando para você, ai, vai ser melzinho na chupeta. Não vai ser, não. O negócio é bravo. O adversário veio para roubar, matar e destruir. E ele não vai ficar tirando aquelas bolinhas de festim em você, não. Esquece isso. Ele vai atirar para te matar, para te destruir, para te roubar. Então, nós fizemos algo ontem. Daqui a pouquinho ele vem para colocar aquela semente. Ah, vamos ver se ela creu nisso. Exerça a tua fé. Amém? Em nome de Jesus. Mas muito cuidado com a dó. E como você teve um comportamento de anos e anos e anos escravizada, a tua mente, ela vai ficar muitas vezes num ambiente de dó, quando você não fizer mais aquilo para aquela pessoa. É. Você sabe que é o certo, você sabe que você não tem que fazer, você sabe que você tem que falar não, você sabe que você tem que ir por outra rota, mas você fica empolvorosa porque você estava acostumada a fazer aquilo. E vai trazer um espanto, vai trazer uma, uma celeuma, às vezes, até na família inteira. Mas como que a senhora não vai fazer isso? Como que o senhor não vai fazer isso? Como? Por que parou isso daí? Sempre fez, sempre foi assim. Mas agora você sabe o que está acontecendo. O que você fazia, porque você estava preso, presa. Agora você está livre. Então, quando você der uma negativa, cuidado para a tua carne não te engolir. Porque a tua carne, com os argumentos das pessoas ao redor, elas podem fazer uma pressão na sua vida e você ceder aquilo que você já está livre por dó. Falar, vou ajudar, vai, vou fazer. E já não é mais para você fazer isso. Então, tomar muito cuidado, porque a dó pode trazer de volta um ambiente que nós já estamos livres e nós caímos numa cilada do adversário. Sim, a dó e aquela, não vou trazer confusão, não é? É, E às vezes, justamente na confusão vai estar a sua libertação, o seu posicionamento. Falar, não estou mais envolvido com isso. Deus falou comigo, não quero mais. Deus me explicou que isso é manifestação das trevas. Eu estava sendo dominada, eu não estava sendo mais eu. Se for necessário, esclareça para a pessoa em Deus, depois de você conquistar isso em oração. Você ter essa confiança, que é o que eu falei. Saia dali legitimada pelo Cristo, que foi como aconteceu com ele. Se você não tiver uma atitude diferente, a partir de Atibaia, o nosso casamento acabou. Mas eu estava revestida de Cristo. Porque teve dia, eu já contei aqui esse testemunho, tem pessoas novas aqui, mas teve um dia que eu abri a porta do meu guarda-roupa e falei para Deus, falei, Senhor, hoje eu vou me divorciar do meu esposo. Eu vou, Senhor. Aí o Senhor falou com voz audível. Ele falou assim para mim aqui, ó. Se você fizer isso, você estará por sua conta e risco. Simples. Fechei a porta do guarda-roupa,
fui fazer outra coisa e não tomei nenhuma atitude para divorciar. Então, passou bem um pouco tempo, tipo 2 meses, 3 meses, o que aconteceu? O senhor preparou a Atibaia e lá meu esposo começou todo o processo de uma conversão real ao senhorio de Jesus Cristo. Verdadeiramente ele já estava salvo, mas ele não tinha Jesus, entre aspas, como diz o apóstolo Joseir, né? Vou me esforçar para ter na sua salvação, porque não tinha obediência. Mas ali, naquele momento, ele começou a perceber que ele estava sem senhorio e verdadeiramente o Senhor começou a tratá-lo. Então, entenda, agora é hora de arrancar os comportamentos permissivos. Agora é hora de mudar os ditames da tua alma. E isso pode te dar trabalho, e gerar um pouco de confusão. O Senhor fala na palavra, eu não vim para trazer paz. Entenda bem o contexto que eu estou falando. Mas, espada. Às vezes você vai ter que usar a espada para cortar essas canequinhas de Satanás que estavam ao teu redor, por conta de comportamentos permissivos que nós tivemos dentro do nosso lar. E as pessoas vieram e nos sobrepujaram, não é? Em nome de Jesus. Aí depois eu coloquei assim, ó, a problemática da cultura do sobrepositor. O sobrepositor, amados, ele está acostumado, que é o que o pastor Alexandre falou, a uma cultura. Ah, ela me trata assim, então vai sempre me tratar assim. Então, às vezes, dentro do seu relacionamento sexual, você tinha determinadas práticas que você sabia, porque você sabia que o Espírito Santo já tinha falado com você, que não eram práticas santas. E aí, o sobrepositor vem e fica ali, e fica ali. Então, você vai falar com Deus. Deus, eu preciso de uma estratégia de esclarecimento. O teu espírito não quer que eu fique pecando, porque o teu espírito é santo. Como eu vou fazer? O senhor sabe como é a vida do meu esposo, porque nós temos medo, medo de violência, medo das palavras, medo do marido ir embora, medo de pecar contra Deus, não é? Aí nós ficamos cheios de medo e o medo paralisa. Então, o que precisamos fazer? Senhor, agora eu vou precisar de atitudes de fé. Eu já limpei o mundo espiritual. Desligamos um monte de coisa. Agora eu vou precisar enfrentar o meu cônjuge. E como que eu vou fazer isso? Porque eu sei que tem um monte de coisa que ele estava fazendo que era sobreposição e eu estava manipulada. E agora? Estamos falando para aqueles que estão com o seu parceiro que estava com a iniquidade dentro da pessoa. Agora, aqueles que já foram embora, que já está tudo tranquilo, é outra coisa. Graças a Deus você está longe. Agora, o marido, a esposa está dentro da casa. Então, aquela mandação que a sua esposa tinha dentro da sua casa, a regência que ela tinha de Jezabel dentro da sua casa, você vai precisar começar a confrontar. Então, você vai ter que fazer isso com sabedoria, mas vai ter que fazer. Porque agora você já está esclarecido que aquilo que ela estava fazendo era uma sobreposição, era um comércio de iniquidade que estava dentro de você. As mulheres que se submetiam a determinadas práticas sexuais e às vezes no comportamento de alma para servir aquele Deus, eu preciso servir, senão ele vai me engolir. Isso aí também foi esclarecido e foi denunciado e foi quebrado. Agora, qual o posicionamento? Nós vamos ter que pegar e fazer assim com o dedinho, ó. Não. E crermos que Jesus é responsável pela nossa negativa. Jesus é responsável pela nossa negativa. Veja bem, Deus é fiel a nós. E nós precisamos crer nisso. Ele vai ser fiel a mim, porque eu quero determinar a obra do Senhor. Não se esqueça de falar com Deus. Senhor, eu estou saindo. O Senhor já está na minha frente. Às vezes Deus vai falar para você, por sua causa, por causa da firmeza do seu coração em fé. Espere mais um pouquinho. Aí, quando o Senhor te balançar a copa da amoreira, como Davi pediu para o Senhor, sai à minha frente. Jesus falou, espera, e quando a copa da amoreira balançar, eu já saio à tua frente, você sai atrás. Então, espere Jesus balançar, mas se posicione. Não fique lá, ai, meu esposo não quer, ai, minha esposa não quer. Não faça isso mais. Senhor, eu não quero. O Senhor é responsável por mim nas minhas atitudes. Eu não quero e também não quero perder minha esposa, meu esposo. O Senhor fala que o casamento é indissolúvel, a não ser por promiscuidade sexual. Então, papai, em nome de Jesus, se é para manter esse casamento, eu já estou pronta. O Senhor fala que eu estou pronta, eu já estou pronto. O Senhor fala que eu estou pronto, então eu vou sair. E aí ele vai te dar o aval. Amém? Então tenha cuidado com a cultura do sobrepositor. Ele vai tentar te manipular para ficar aí. Teve um caso que a pastora atendeu, que a moça, depois de um bom tempo já de divorciada, o marido passava na casa dela, já estava com outra, ela sozinha, o marido já estava com outra mulher, e ela se deitava com ele.
E aí, naquela época, nem sei se a pastora aplicou essa parte da sobreposição, que tipo de trabalho ela fez, se só Eu desligou dele desliguei. mesmo, só desligou dele mesmo, e ela pôde, então, a partir dali, resistir a essa presença. Então, ele já tinha isso como certo, ele passava ali, deitava com ela e ia embora para casa ficar com a outra, Meu Deus. entendeu? Então, assim, e a partir daquele momento ela ficou livre, mas ele voltou. Sim, E ela pôde falar que não, que tinha graças a acabado Deus. e já era. Então é disso que nós estamos falando. Porque o adversário ele vai tentar. Se você e eu formos cedendo para ele, é lucro. Amém? Então vamos lá. Já falamos do altar agora. Manter a libertação através de posicionamento, oração e leitura da palavra, vigilância e guerra espiritual. Então, é isso que nós estamos falando. Não estamos pregando o evangelho cor-de-rosa, não. Estamos falando que você vai precisar sair da passividade. Senão, o adversário vai voltar e vai dar ruim para nós. Agora, se nós tivermos atitudes espirituais, confiando que o nosso Deus estará nos guardando, verdadeiramente ele se levanta a nosso favor. Ai, pastor, eu estou tão sem força, tão cansada. Vá nesse ponto que você está. Vá para Jesus e fale isso para ele. Senhor, eu estou cansado e sem força. Mas o Senhor diz que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Estou me achegando diante de ti, para que o Senhor me dê força para a guerra, para posicionamento, para a leitura da palavra, para a oração. Isso não vai me contaminar mais. Amém? Aí depois, comportamento igual ao do passado. Isso aqui nós já falamos. Então, saiba que é necessário mudança, é necessário renunciar a esse pensamento que vier, renuncie a ele e um novo agir e pensar. O que nós fizemos foi a parte de demônios, a parte que nós fizemos, parte de potestades, principados, tronos, ligaduras da impiedade. Agora tem a conquista da tua alma, e isso é responsabilidade nossa. Lembre-te que quando Josué, o Senhor chegou para Josué e falou: Olha, Moisés, meu servo, agora é morto. Agora a responsabilidade de levar esse povo à terra prometida é tua. Então vai e conquiste. Não se esqueça de meditar no livro dessa lei, de dia e de noite. Você tem que praticar isso. E onde você puser a planta dos teus pés, eu vou no teu dado. Essa foi a promessa de Deus. Mas Jesus veio e pegou os pés de Josué e fez entrar na Canaã, destruir Jericó, depois Ai, aquele monte de cidades lá que Josué destruiu. Não, quem fez isso foi Josué, na força e no poder do Senhor. A nossa alma é exatamente igual. As muralhas de Jericó estão caindo para a gente olhar para a nossa alma e falar: você vai ser subjugada, você vai ser adornada, você vai ser enfeitada pela presença de Deus. Mas essa guerra é minha. Conquista de alma é nossa. A palavra de Deus diz assim, no livro de Tiago, capítulo 1, fala a respeito assim, que é para nós acolhermos a palavra de Deus que é implantada em nós, com mansidão, porque ela é poderosa para salvar a nossa alma. Então, você e eu precisamos entender, a nossa alma precisa de salvação. O nosso espírito foi tocado pela palavra de Deus para irmos morar no céu. Agora, para governo na terra, que é a nossa alma que vai governar na terra através do espírito recriado, isso aí é conquista nossa, através desse espírito recriado que está submisso ao Espírito de Deus. A palavra de Deus está vindo. Então, conforme você vai permitindo, com mansidão, não é com rebeldia. Mas isso aí eu não queria fazer. Mas aquilo eu não quero. Você dá a capa para meu esposo, também não quero. Com essa murmuração, nós não vamos conseguir fazer. Mas a palavra veio, vamos aceitar. Sem a murmuração, sem a resistência, porque agora ela já foi perdida, já foi extirpada em nome de Jesus. E aí, haverá para nós um novo agir, um novo pensar. Romanos 12 fala que nós vamos ser transformados através da renovação da nossa mente. Então, a nossa mente recebeu muito material para ser transformado. Agora é aplicar. Isso Deus não vai fazer, ele vai nos ajudar. Mas o posicionamento é nosso. E depois, cuidado com o legado, ou seja, o adversário ele vai querer trazer a mesma cultura. Legado aqui é uma cultura, algo que nós transferimos para a nossa própria linhagem, não é? Então, esse legado é como se fosse um sistema de pensamentos. O adversário, ele vai querer que você continue naquele legado velho. Então, você já se lavou dele. Então, você vai falar para o Senhor, Senhor, eu preciso de um novo sistema de pensamento e de atitudes para que essa sobreposição nunca jamais, nas iniquidades daquele que estava dentro de mim, retorne. Me ajude. A humilhação, a humildade e o colocarmos Cristo exaltado, ela é de grande valor.
e ela vai verdadeiramente nos manter nos lugares altos, na presença do nosso Deus. Amém? Então, aí depois, amados, faça declarações por algum tempo em voz alta. Aqui deixamos considerações gerais, as quais você vai apresentando diante de Deus. Fala, Deus, eu já saí desses lugares e eu quero me manter. Então, essas coisas vão fugir de mim. Foque na sexualidade. Aqui não é a consideração geral, aqui é uma de uma libertação geral, que foi que o Senhor me deu ali para manter, né, por um tempo, aquela libertação ativa na minha mente. Não é? Então, comece a liberar essas palavras. Pegue lá um tempinho e fala, Senhor, eu declaro que o novo e vivo caminho aberto pelo corpo de Jesus e a mentalidade de Sião seja estabelecida em meu ser, com uma reprogramação genética, novos neurônios. Então, você vai fazer o quê? Você vai se estabelecendo na palavra. E aí você vai falando para Deus o que é esse novo neurônio que você quer, esse novo caminho neural. Vai falando da sexualidade pervertida, vai falando para Deus e vai construindo agora uma nova casa espiritual, através das palavras declaradas pela nossa boca. Amém? Então, esse é o conselho que nós queremos dar, um pós-renúncia, um pós-guerra, para nós nos mantermos libertos. Isso aqui, amados, ele serve para qualquer tipo de renúncia. Amém? Em nome de Jesus. Então, é isso. Pastor Alexandre? É uma coisa que às vezes as pessoas assustam nessa área sexual aí, é quando Deus começa a trazer nessa parte de espírito de família, maldição hereditária, sobreposição de personalidade, tudo que pega aí dos ancestrais, quando o senhor começa a trazer certas coisas a respeito de pai, mãe, vô, vó, bisavô, bisavó, e nós ficamos assustados porque nós conhecemos o nosso avô, nossa avó, velho. Eu conheci minha avó com 50 e poucos anos. Agora está com 98. Tem dia que ela fala que vai morrer, tem dia que ela fala que vai fazer 100. Ela não decidiu ainda o que que ela vai fazer. Tem dia que eu chego lá e aí, vó, tô ruim, filho. Hoje eu vou embora. Sim, Chega lá, tem dia que você chega aí, vó. Ah, acho que eu vou fazer 100. Eu não sei se ela vai embora, se ela vai fazer 100. Mas agora ela tá lá, camada, agora. sim, Mas se o senhor trouxer para minha vida uma sobreposição que tenha vindo dela, uma contaminação que tenha vindo dela numa parte sexual, eu posso querer rechaçar isso. Falar assim, ah, minha avó, tadinha. Mas ela não teve 98 anos sempre. Ela nasceu e ela teve 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Eu não sei o que ela fez. Deus sabe. Então, quando o Senhor trouxer para a tua vida, não se escandalize com isso. Não vá aceitando qualquer coisa sem confirmar. Mas não atrele a pureza da pessoa pelo que você conheceu ela, do comportamental agora. Que às vezes depois você já conheceu convertida, mudada, idosa, idoso. Mas teve a fase dela lá. Então leve isso em conta, porque às vezes você deixa de limpar certas coisas da tua vida e falar, ah, não, minha mãe jamais, minha avó jamais, tadinha da minha avó. Imagina ela fazer isso. Mas fez. Então nós vamos precisar encarar isso daí de frente, orar, se arrepender por isso, limpar esse mundo espiritual, porque nós podemos sim estar aprisionados por um negócio que a vovó bonitinha de hoje, quietinha lá na cama, fez há 70 anos atrás. Amém, irmãos? Então eu creio que é isso daí. Deus abençoe. Segunda-feira, estamos na área, em nome de Jesus, 7h30, para a glória de Deus. Qualquer coisa, zap zap na área. Um abraço. Shalom, shalom. amém. Para aqueles que querem a referência a respeito do menino lunático, o que está falando do espírito surdo-mudo, não é mudo-surdo, é em Marcos capítulo 9, do 14 ao 29. Amém? Para você aí poder ter o entendimento de acordo com a palavra também, a respeito de Lilith, Selene, essas coisas. Amém? Em nome de Jesus, muito obrigada. Que Deus abençoe o seu descanso. Que haja um Shabbat Shalom aí para você, um Shabbat, não é? Cheio da Shalom de Deus, em nome de Jesus. Muito obrigada, Deus abençoe. Até mais. Glória a Deus. Shalom, Deus abençoe. Até mais, glória a Deus.